Você está aqui por mais um sábado para cultuar ao nosso Deus, para render graça àquele que é bom. Nós tivemos esse tempo de louvor, foi tão poderoso, tão abençoado, mas eu também quero ministrar uma palavra que tem tocado ao meu coração. Essa palavra é algo que eu tenho meditado essa semana. Nós estávamos gravando outro conteúdo que nós vamos soltar futuramente, e eu estava lendo e algo me saltou os olhos quando eu li sobre isso, e quando eu também fui aprendendo e escutando dessa palavra que eu quero compartilhar com você. Nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, tempos de muitas vezes insegurança, onde a nossa fé tem ficado abalada, onde as nossas emoções têm ficado abaladas, aonde nós olhamos para as circunstâncias e tem nos abalado. Mas nós precisamos entender quem é Deus, quem Ele é, quem está no controle da situação, quem toma o controle quando as coisas estão tão difíceis, ou será que nós estamos reconhecendo quem Ele é verdadeiramente? Esse tempo é um tempo onde a nossa fé, às vezes, tem ficado meio que balançado, ou a gente tem se questionado em certos momentos e perguntando: Senhor, cadê? Senhor, eu estou precisando de você. Senhor, eu preciso tanto de uma palavra. Senhor, eu preciso tanto. Eu estou aqui na minha casa e eu estou à beira de gerar um colapso na minha vida emocional. Eu estou a tempo de explodir. Talvez você não esteja mais aguentando a ficar nessa quarentena, as suas emoções têm ficado abaladas, os seus sentimentos têm ficado abalados, mas eu quero declarar algo para você nessa noite. Deus é Deus e você vai reconhecer quem Ele é, através da palavra. Porque quando nós reconhecemos que Deus é Deus, irmãos, tudo vai ficar diferente, tudo muda, tudo se faz novo. E eu queria ler uma palavra com vocês, que está lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do 13. Vamos ler comigo, abra sua Bíblia, ou então acompanhe no seu celular, acompanhe na sua TV. Vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Irmãos, essa palavra, essa passagem, ela é depois que acontece a morte de Jesus na cruz, no madeiro. E nessa ocasião, Jesus já tinha até ressuscitado, tinha aparecido para Maria, tinha aparecido para outras pessoas, mas esses 2 discípulos, que eram discípulos também de Jesus, eles estavam a caminho de Emaús, e quando eles estavam conversando do que tinha acontecido com o mestre. O mestre morreu, e eles estavam sentindo, eles estavam de certa forma abalados com a situação. E a palavra fala que Jesus se achegou para ir com eles. Só que eles não reconheceram, porque eles estavam impedidos de reconhecer. E aí, às vezes, irmãos, nós estamos passando por situações que nos impedem de reconhecer a Jesus, nos impedem de reconhecer quem Deus é. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar dessa mensagem, que é justamente impedido de reconhecer. Irmãos, às vezes nós estamos tão atribulados, tão atarefados, ou então com os nossos sentimentos tão cheios, tão aflorados, que nós ficamos impedidos de reconhecer
a Jesus. Nós ficamos meio que não reconhecendo onde Deus está na situação, ou nós ficamos em momentos achando assim, será que Deus estava no controle? Ah, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Não deixe a sua fé ser abalada. Não deixe nada te abalar, meu irmão. Não seja impedido de reconhecer. E eu quero ler com você o que está mais adiante. Olha o que Jesus fala com eles. Durante esse percurso, durante esse caminho, Jesus chega até eles e diz assim, o que aconteceu? O que é que vocês estão falando? E aí os discípulos olham e não reconhecem que é Jesus, e diz assim, acaso você é o único que estava em Jerusalém, que não sabe do ocorrido? E ele assim, como? Como assim? O que é que está acontecendo? E eles falaram, o mestre morreu, mataram o Messias, mataram aquele que fazia prodígios e sinais, maravilhas. E ainda tem mais. Além de ter o matado, esses dias o corpo dele desapareceu. Alguns disseram que viram ele, mas nós estamos estamos abalados, porque eles estavam impedidos de reconhecer. E Jesus estava onde, irmãos? Do lado deles. Jesus estava caminhando com eles, mas eles estavam abalados com a situação e com o momento. Mas olha uma coisa, algo interessante. Jesus estava lá conversando, e no versículo seguinte, lá nos versículos seguintes, a partir do 25, fala assim, isso é Jesus falando, mas eles não sabendo quem era. Olha só, Lucas 24, a partir do 25. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Irmãos, Jesus começou a falar do que era necessário. E ele estava falando, acaso não era necessário que o Cristo padecesse, a quem vocês estão falando? Irmãos, Jesus ele tem um senso de humor muito incrível nessa hora. Os discípulos não estavam reconhecendo quem era Jesus, mas Jesus estava tipo assim, e aí, acaso não era necessário que o Cristo, a quem vocês estão falando, viesse a padecer e entrar na sua glória? Jesus estava expondo as escrituras, Jesus estava abrindo as escrituras e falando para eles. É tanto que lá na frente, lá no versículo 32, Jesus fala, os discípulos falam assim, ó, e diziam um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as escrituras? Os discípulos, lá depois que nós vamos ver, os discípulos falam um para o outro, acaso nossos corações não ardiam quando ele falava das escrituras? Quando nós escutamos a palavra de Jesus, irmãos, o nosso coração arde. Quando nós escutamos a palavra do reino, o nosso coração arde, o nosso coração se abre. Irmãos, esse é um tempo que o nosso coração precisa estar aberto para Jesus. Esse é um tempo que o nosso coração precisa estar aberto. E nós precisamos reconhecer quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele já fez. Irmãos, talvez um dia você teve um relacionamento com Jesus. O tempo de você voltar e de você recomeçar é hoje. O tempo de você voltar à intimidade, um relacionamento profundo, é hoje, é agora. Talvez nesse tempo de quarentena que você está vivendo, você talvez não conseguiu ter um momento de intimidade profundo com o Senhor. Ele está de braços abertos, esperando você. Ele está de braços abertos para que você possa escutar dele, ouvir dele, beber dele, comer dele.
Na pregação passada eu falei sobre isso, que nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se alimente de Jesus, se alimente da palavra dele, se alimente do que ele falou como promessa para a sua vida. Irmãos, ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo e verdadeiro com você. Sabe o que eu sinto? Que essa noite é uma noite de salvação. É uma noite que nós precisamos deixar com que Jesus entre nas nossas casas e nos complete daquilo que nós precisamos. Essa noite é uma noite que nós precisamos deixar com que Ele venha e complete tudo que está faltando. O nosso emocional, o nosso, se está faltando algo financeiro, alguma necessidade. Irmãos, Deus é um Deus que nos supre em tudo. Porque quando nós escutamos a palavra de Jesus, o nosso coração se queima. Deixe o seu coração ser queimado, incendiado pela palavra de Jesus, irmãos. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos nesse tempo. Olha o versículo seguinte, voltando para o 28, de Lucas 24, fala assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Uau, irmãos! Olha o que a palavra fala conosco aqui. Jesus estava andando e eles já estavam chegando na aldeia. E Jesus fez menção que ia mais adiante. E eles não reconheciam, não sabiam que era Jesus. E aí eles falaram: não vai embora não, fica conosco, o dia já está tarde. Fica aqui, vem comer com a gente. Estava tão gostoso aquele tempo que a gente estava no caminho conversando. E naquele momento, quando Jesus foi jantar, ceiar com eles, ele tomou o pão e partiu, deu graças. Naquele momento, os discípulos reconheceram que era Jesus. Naquele tempo, naquela mesma hora, os discípulos reconheceram que era Jesus. E aí, no versículo 32, que nós já lemos, fala justamente isso. Os discípulos olham e dizem assim: acaso o nosso coração não ardia quando ele falava e nos expunha as escrituras? Sabe o que acontece? Quando Jesus parte o pão, quando Jesus está partindo o pão e está dividindo conosco, nós reconhecemos que Jesus é Jesus. Irmãos, partir o pão e nos dar significa nos suprir. Ele quer nos suprir de tudo. Jesus, ele nos supre em todas as áreas. Jesus, ele nos supre em tudo que nós precisamos. Ele nos supre emocionalmente. Ele nos supre se nós precisamos de um relacionamento. Ele nos supre em tudo. Não deixe a sua fé ser abalada, mas reconheça quem Ele é. Reconheça que Jesus é Jesus e Ele pode entrar na sua vida e mudar. Meu irmão, talvez você está me escutando e você estava afastado, você estava distante dos caminhos de Jesus. Ele quer ter um relacionamento profundo e íntimo com você. Talvez eu estou falando agora e o seu coração está queimando. Talvez você nunca tinha escutado a palavra de Jesus, mas eu quero declarar que Jesus quer ter um relacionamento com você. O nosso Jesus não morreu em vão, Ele vive. Os discípulos, esses discípulos não estavam crendo talvez que Ele tinha ressuscitado. Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos foram abertos deles. Eles disseram assim: é Jesus.
Porque quando Jesus chega, irmãos, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Nós podemos passar por tribulações? Lógico. Nós podemos passar por circunstâncias difíceis? Lógico. Mas a palavra de Jesus fala que Ele nos dá o fardo dele que é leve e toma o nosso. Ele quer levar os nossos fardos que são pesados e diz assim: toma o meu é leve. Vocês não precisam fazer isso. Eu levo por você. Jesus, Ele quer te pegar, irmãos, e quer te carregar como um sinal de amor, como um sinal de paixão que Ele teve por mim, por você. O que Ele fez na cruz é uma loucura, mas a loucura dele trouxe para nós salvação. A loucura que Jesus fez naquela cruz trouxe para você salvação, porque a Bíblia fala que Ele nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Jesus as coisas ficam diferentes. Em Jesus as coisas ficam leves. Em Jesus eu vou passar por situações difíceis, mas eu estou confiante nele. Em Jesus eu vou passar por momentos atribulados, mas eu estou confiante, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei que Ele pode me socorrer em todos os momentos difíceis. Olha só o que fala. Quando os discípulos reconheceram que Jesus era Jesus, eles se levantaram no mesmo instante e saíram correndo para anunciar para os outros discípulos. Vão declarar que Jesus está vivo. Agora, irmãos, nós não tínhamos lido que estava tarde, por isso que eles pediram para Jesus ficar. Nós não lemos que o caminho já está escurecendo. Não vai não, fica aqui conosco. A aldeia era distante. Emaús era uma aldeia distante de Jerusalém. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus parte o pão, irmãos, os nossos olhos, eles se abrem. Quando você entende que Jesus é Jesus, os seus olhos se abrem, você também quer partir o pão e dividir. Você quer compartilhar do que Jesus fez com você. Você quer declarar o que Jesus já fez na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida. É por isso que os discípulos se levantaram no mesmo instante e saíram correndo para contar aos outros, para dizer que Jesus estava vivo. Sabe o que acontece, irmãos? Quando os discípulos chegam para contar: olha, Jesus está vivo. Os 11 estavam reunidos. Jesus aparece para todos que estavam naquele lugar. Irmãos, esse tempo é um tempo de você também partir o pão. Esse tempo é um tempo que eu estou partindo o pão com você. Porque eu estou partindo o pão e eu estou declarando que Jesus é vida. Que Jesus é um Deus vivo. Que Jesus é um Deus que pode nos mudar. Quando você parte o pão com alguém, você está anunciando do Evangelho, você está propagando, você está declarando as boas novas e você está fazendo com que a palavra de Jesus chegue em outros cantos. Quando você parte o pão, seus olhos se abrem. Quando Jesus parte o pão, os nossos olhos se abrem para reconhecer que Ele é Deus. Reparta o pão com alguém. Repartir o pão, irmãos, tem a ver de você falar, de declarar da palavra de Jesus. Irmãos, culto após culto eu tenho falado sobre isso. Seja um propagador de boas novas. Eu tenho falado com você: escute a voz do Senhor, confie nele.
Mas isso só é possível se você anunciar que Jesus é Jesus. Isso só é possível se você declarar que Jesus é o seu dono. Se você declarar que você quer receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e você declarar que Ele é onde você deposita a sua confiança. Confie nele, meu irmão. Confie nele, minha irmã. Saiba que Ele é um bom Deus. Sabe o que é mais bonito? Nós temos aprendido que doía muito menos ter morrido na cruz. Doeu menos para Jesus ter morrido da cruz do que viver distante de mim e de você. Porque o desejo dele é ter intimidade e relacionamento conosco. É ter intimidade e relacionamento com você. Volte para os caminhos de Jesus. Volte para os caminhos dele. Volte para os braços dele. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus foi aquele que criou uma ponte entre você e o Pai. Jesus nos deu acesso, intimidade e relacionamento com o Pai. Jesus foi esse caminho, por isso que a palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus foi essa ponte de relacionamento que foi construída entre o Pai e você. É por isso que Ele é tão importante, porque o nosso Jesus vive, o nosso irmão mais velho vive, e Ele restaurou essa intimidade, esse relacionamento. Volte para os braços do Pai, encontre nele um lugar de descanso, e saiba que Ele continua sendo um bom Pai. Saiba que Ele quer te sustentar, que Ele quer te botar no colo, e que Ele quer levar todos os problemas, dificuldades que um dia talvez veio sobre a sua vida, e te dar lugar de segurança. Eu queria ler um texto, eu queria ler um salmo para você. Eu tenho certeza que você vai ficar confiante, sabendo que o Senhor é quem te guarda. Salmo 121 fala assim: elevo os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Desde agora e para sempre, meu irmão, o Senhor vai te guardar. Eu vou elevar os meus olhos ao monte. Da onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou tudo. Ele não dorme. Ele olha e Ele intercede ao seu favor o tempo inteiro. Confie nele. Reconheça quem Ele é. E eu tenho certeza que a sua fé vai ficar mais fortalecida. Não seja abalado. Não seja, não fique em conflitos. Saiba que Ele é a solução para todas as coisas. Eu queria terminar essa palavra falando com você, que talvez um dia se afastou, ou um dia você se distanciou, ou até mesmo nesse período de quarentena você se afastou de Jesus. Volte para os caminhos dele. Volte para os caminhos dele. Tenha relacionamento com ele. Ele quer te envolver. Ele quer ter intimidade com você. Eu queria orar por você.
Porque a palavra fala justamente isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa Ele ser a sua vida. Confie nele, entregue o seu fardo e deposite a sua confiança nele. Se você quer aceitar Jesus ou se você quer se reconciliar, aonde você estiver, você só vai declarar: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Senhor, eu quero te aceitar. No final dessa oração vai aparecer números de telefone, você pode entrar em contato conosco. Depois você pode também dizer: eu aceitei Jesus, mas eu quero orar com você. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, que nessa noite estão se reconciliando, que nessa noite estão te aceitando. Que o Senhor possa ser o Senhor da vida deles. Que o Senhor possa guardar eles em todo o tempo. Pai, eu quero declarar que nada vai acontecer com eles, mas o Senhor guarda, o Senhor não dorme, o Senhor está lá pronto para guardar a vida dos meus irmãos. O nosso socorro vem de Ti, a nossa confiança nós depositamos em Ti. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos que estão se reconciliando e aceitando Jesus hoje, que eles possam encontrar um lugar de intimidade contigo. Guarda eles. Eu declaro, Senhor, que eles possam ser guardados nesse tempo, blindados por Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa invadir esse ambiente agora da casa deles. E eles possam sentir a atmosfera de amor, a atmosfera da presença do Senhor. E que daqui em diante, eles não venham olhar mais para trás, mas eles possam reconhecer quem Tu és e saber que o Senhor é o Senhor da vida deles, como Senhor e Salvador. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, para que eles possam andar em constância em Ti. No nome de Jesus.